Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual, a primeira reunião virtual de 2026. Que todos tenham tido uma boa passagem de ano, Feliz Natal, e agora vamos voltar ao nosso trabalho de rotina. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhem nossas reuniões com seus amigos, parentes, e não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará o acesso às nossas reuniões virtuais por um período maior. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos continuam sendo baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Acompanharemos, neste momento, as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Sônia Maria Braga, integrante do Lar de Teresa. Sônia Maria, suas palavras iniciais. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos ouvem. É muito bom nós estarmos reiniciando as nossas atividades de estudo, né, no Lar de Teresa, e que nós possamos tirar sempre muito bom proveito desses momentos para a nossa vida diária. Muita paz a todos, com os corações floridos de alegria. Muito bem. Então, passamos agora à nossa leitura inicial. Examina a própria aflição. Reunião pública do dia 13 de fevereiro de 1959, baseada na questão 908 do Livro dos Espíritos. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade. Todas as aflições se caracterizam por tipos de nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida e, por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra quando pronunciou no monte a divina promessa: Bem-aventurados os aflitos. Emmanuel, o médium Francisco Canto Xavier, o livro Religião dos Espíritos, e a editora Federação Espírita Brasileira. Nesse instante, Senhor, em que estamos, conectados mentalmente, sejamos, através dos nossos pensamentos, a nossa união, independente da localidade que venhamos nos encontrar, mas unidos num só pensamento, dizemos a nossa gratidão pela oportunidade da tua existência e procurando dominar as nossas próprias aflições, nos tornarmos receptivos nesse instante,
para podermos assimilar a mensagem preparada com todo carinho pela nossa Sônia. Permita, pois, que não sejamos tão aflitos, confiando na assistência do nosso mestre, modelo e guia, e dos nossos protetores espirituais, seus mensageiros. Que em teu nome, com a tua permissão, Senhor, possamos dar como iniciado o nosso encontro desta oportunidade para ouvirmos a mensagem da nossa Sônia Maria. Sônia, a palavra é sua. Obrigada, João. Vamos então estudar, né? Vamos nos utilizar do capítulo Paixões, capítulo 12, e temos aqui as perguntas 907 até a 912. Muita coisa para a gente analisar, refletir e também se olhar para si, que a doutrina nos faz sempre, né? Que nós reflitamos, sobretudo, por nós mesmos, né? Então, iniciando com a questão 907, eu gostaria de ler essa questão para facilitar o que nós vamos, né, desenvolver nessa noite. Então, a pergunta que Kardec fez: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, ele está lembrando a natureza nossa, do ser humano. Então, a paixão faz parte, a paixão faz parte da nossa natureza. Vamos, então, analisar o que essa questão está nos trazendo. A paixão está no excesso. É isso que é mais importante nós lembrarmos, porque paixão existe, é um processo natural, emocional do ser humano, mas o excesso é que é comprometedor. Então, temos que ter um equilíbrio para que não abusemos do nosso livre-arbítrio, de gostarmos das coisas, de nos apaixonarmos pelas coisas, pelos seres humanos, mas para que não percamos, né, o equilíbrio emocional. É muito interessante que a paixão está no dia a dia da nossa convivência. A paixão está por uma leitura, vários tipos de leitura. A paixão está na diversão, na distração. A paixão está nos estudos. A paixão está nas pesquisas. A paixão está nas descobertas. Então, nós vemos aí um leque muito grande em que se aplica a paixão. E por isso, Kardec coloca que a gente tem que ter equilíbrio nessa paixão. Lembremos todos aqueles que já foram apaixonados por alguma coisa e trouxeram benefícios para a sociedade. Eu comecei a ler alguma coisa com a vida de Charles Richer, né, um grande pesquisador da doutrina espírita, dos fenômenos científicos, e ele se apaixonou por esse assunto e desenvolveu um trabalho a partir dessa paixão, dessa preocupação de entender mais profundamente. Então, essa paixão foi extremamente útil. A paixão, por exemplo, vamos ver na medicina, né? Aqueles pesquisadores científicos, aqueles que, como Albert Sabin, que trouxe a vacina para evitar a poliomielite, foi uma paixão que o moveu nas pesquisas e trouxe um benefício para a humanidade. Então, foi uma paixão positiva. A paixão de Santos Dumont, querendo voar. Fez vários experimentos, estudou, conversou com várias pessoas que já tinham feito experiências, até que ele consegue construir o seu 14 bis e sai vitorioso quando faz
o entorno da Torre Eiffel. Então, foi uma paixão boa? Foi. Hoje nós temos as aeronaves, né, que nos transportam para dentro do nosso país, que é imenso, para outros países, atravessamos o oceano. Então, nós estamos vendo que há uma paixão positiva, que cria benefícios. Então, Deus está sempre apoiando, né? Os bons espíritos estão sempre procurando inspirar as paixões positivas. Por quê? Elas são verdadeiras alavancas do progresso do ser humano. E esse termo alavanca me chamou muita atenção, porque alavanca é tudo aquilo que impulsiona, que traz uma nova posição, uma nova oportunidade. Então, nós temos a paixão como alavanca, como auxílio de crescimento. Mas temos que tomar muito cuidado, né? Então, aqui a gente tem Ernesto Bozano falando que o abuso da paixão é com que nós provoquemos o mal. Então, a paixão é positiva desde que haja equilíbrio. O abuso traz o mal. Ele diz isso no livro A Crise da Morte. Então, essas alavancas que decuplicam as forças do homem, elas auxiliam, sim, no nosso desenvolvimento, que nós possamos realizar desígnios divinos para os quais nós viemos, para que nós sejamos, digamos assim, estimulados a executar as nossas tarefas. E, como eu li aqui, todas as paixões têm princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Olha aqui, o sentimento e a necessidade caminham juntos para nos levar a termos uma paixão. Então, o princípio dessas paixões não é o mal, absolutamente. O mal existe nos exageros, quando perdemos o equilíbrio, quando é aquela paixão doentia, desequilibrada, em que entram outros sentimentos negativos. E aí, em vez de nós estarmos convivendo bem, em vez de nós estarmos contribuindo com a sociedade, porque quando vivemos em harmonia, nós estamos contribuindo por causa das nossas vibrações mentais, que estão equilibradas, né? Porque quando está desequilibrado, a gente atrapalha todo o nosso entorno, todos sofrem as consequências. Então, é esse impulso passional positivo para criar coisas boas, para executar tarefas úteis, né? Vamos dar exemplo: estudar para ensinar. Como é bom! Como é bom a gente poder estudar, ampliar o nosso conhecimento e trocar, ensinar a alguém, né? Há pouco tempo foi muito interessante. Nós começamos com uma servente na escola, muito humilde, muito humilde. E eu fui ensinar a ela a fazer a limpeza da sala de aula. Peguei a vassoura, peguei o pano, aí fiz como eu gostaria. Olha aqui, arrasta essa mesa, coloca a cadeira no lugar, você verifica se está tudo no seu devido lugar, na estante. Aí fui fazendo junto com ela. No final, ela olhou para mim e disse assim: puxa, professora, a senhora faz tão bem. Eu digo: é, porque eu fazia antes, eu exercitei e sou apaixonada por um ambiente bem organizado e quero que você também passe a ter essa paixão. Saia da sala de aula que você organizou feliz, satisfeita, porque você fez
com amor, com paixão. Então, é nesse sentido a paixão é útil para o ser humano, aquela que traz uma autossatisfação, né? Um agradecimento. Então, por isso que Ernesto Bozano diz, nesse seu livro, que as paixões são alavancas, que nós possamos nos apaixonar para podermos executar os desígnios da providência. Olha o complemento dessa frase. As paixões são alavancas que decuplicam as nossas forças humanas, mas elas precisam estar auxiliando a execução dos desígnios da providência. Então, está nos levando o quê? A mantermos a ideia fixa de que o que vamos fazer, o que vamos exercitar, precisa ser coerente com o equilíbrio social, com o equilíbrio emocional no nosso entorno, porque somente assim nós estaremos, como ele diz aqui, decuplicando as forças humanas para o bem, para a harmonia geral. Então, essa é a alavanca muito importante. E o princípio da paixão, né, ela se assenta nas condições de uma necessidade. Quando a gente sente necessidade de aprender alguma coisa, não conseguimos, às vezes, aprender no primeiro momento, na primeira leitura, na primeira execução, mas nós queremos aprender. Então, nós repetimos a ação, nós repetimos o estudo, nós repetimos o treinamento, até que nós nos sintamos, tenhamos realmente absorvido aquele conhecimento. Isso é muito importante. Aliás, eu estou falando, eu vou ter que desenvolver com a Júlia o conhecimento para resolver os problemas na hora de entrar para o nosso programa, né, João? Porque a gente tem que aprender, não pode só depender dos outros. Então, são lições que a gente tem quando temos alguma dificuldade. A gente precisa aprender. Então, não é ruim, é porque essa palavra paixão, atualmente na sociedade, ela tomou conotações muito diversas daquela que a doutrina espírita está nos trazendo, né? Porque nós vemos, por exemplo, principalmente os jovens que não têm assim uma orientação mais familiar, mais moral, eles se apaixonam por coisas que podem levá-los ao desatino, ao desequilíbrio emocional, né? E as interferências midiáticas também, a que eles estão sujeitos, né? Porque eles é como se eles, eu digo que hoje em dia o celular, a mídia, é um anexo ao jovem. Ele não sabe viver sem estar conectado. E isso, muitas das vezes, pode trazer paixões perigosas, porque ele não tem ainda, o jovem, né? Eu estou me referindo a um jovem de 14, 15 anos, até crianças menores também, que estão tendo acesso com muita facilidade à mídia, eles começam a absorver necessidades que não são úteis para o seu desenvolvimento moral. Então, a família, né? Nós vamos nos remeter à família. A família precisa orientar que eles podem gostar muito de um jogo, ser apaixonados por uma música, por um ator, mas que aquilo não é a realidade da vida deles. Então, é uma paixão que precisa ter equilíbrio. A paixão, ela pode se tornar assim maléfica se não houver o equilíbrio do sentimento, né? A distorção do sentimento. Então, nós precisamos cuidar dos excessos. É no excesso e não na causa. E o excesso é que torna o mal. É interessante porque a nossa página inicial
que fala das aflições. E quantas pessoas estão ficando aflitas porque não conseguem alcançar o que vem nas mídias. Eu estou com um foco muito forte nas mídias, porque eu vivo isso no dia a dia. Jovens entrando em quadro de ansiedade, porque eles não conseguem ter o que eles veem exposto, e que nem sempre é tão real. É uma coisa meio fantasiosa para passar uma imagem, mas está fazendo mal. E eles entram em aflição, eles entram em quadro de ansiedade. Nós temos crianças que, às vezes, quando ouvem um não, começam, ai, eu estou mal, eu estou com o coração está palpitando, eu não consigo respirar, porque não estão acostumados, eles têm resolvidos os seus problemas, conquistam com muita facilidade os seus desejos. Então, essas aflições que foram faladas aqui são muito importantes, porque eu achei muito interessante que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Isso é muito importante. Essa frase é bem isso, porque às vezes não é uma. No que hoje estamos vivendo, não é uma aflição que justifique. Você de fora está olhando, meu Deus, está aflito por quê? Porque não vai poder ir ao cinema com os colegas, está ansioso por quê? Porque não vai poder fazer o passeio que você gostaria. Está ansioso porque a minha mãe não pôde comprar a camisa que eu vi, que eu queria, que o jogador tal anunciou. Então, são ansiedades fictícias, por necessidades fictícias. Então, é isso que nós precisamos trabalhar muito, né? Para que nós saibamos o que é real necessidade do que é uma necessidade fictícia, e esse excesso não cause mal a nós e àqueles que conosco convivem. Então, é preciso que a paixão, que tem seu ponto de partida na vontade, ela tenha um equilíbrio sempre. Essa palavra equilíbrio, muitas das vezes eu gosto muito de mostrar para adolescente, né, principalmente, olha, você está tentando se equilibrar entre dois tijolos. E você tem que fazer muita força, muito esforço para que o seu corpo se mantenha no equilíbrio. É isso a nossa mente. Nós temos uma convocação aqui, um palpite ali, mas onde está o equilíbrio para eu me manter numa linha de conduta que não interfira no meu emocional, na minha saúde física, né? Eu estou muito voltada para o adolescente porque eu estou vivendo os conflitos que essas aflições eles estão sentindo por causa desse mundo tão materialista e tão midiático que passa para eles necessidades tão etéreas, né? Que não são as mais importantes. Então, nós temos que ter isso muito em nós, nos nossos lares, né? Porque nós também conversamos aqui com famílias, né? Então, nos nossos lares, precisamos ter esse equilíbrio, né? Então, é muito importante que nós lembremos que a vontade é a causa da paixão, mas ela não pode ser desordenada para evitar o equilíbrio. Então, vamos ensinar a nós mesmos e àqueles com quem convivemos que a vontade ela leva ao bem. A vontade educada leva ao bem. Eu comecei falando de Charles Richer na pesquisa, Oswaldo Cruz também na pesquisa que trouxe benefícios à saúde, né? Nós tivemos Marie Pierre Curie que trouxeram aí o urânio, quanto benefício trouxe, e hoje a questão da física quântica, que está aí resolvendo tantas coisas. Santos Dumont, que hoje nós nos ligamos com a Europa em algumas horas de voo, que maravilha, quando antes tinha que se ir de navio, passava uma semana ou mais navegando, né, no oceano. Então, esses são
os reais objetivos da paixão, realizar alguma coisa que gere benefício próprio e, se possível, coletivo. Isso é extremamente importante. E aí, para isso, precisa do autogoverno, autodisciplina, saber até onde eu posso ir, como eu posso educar essa minha paixão. Achei muito interessante que Ernesto Bozano comenta que a paixão pode se transformar num verdadeiro corcel. Corcel não é aquele carro de antigamente, não. É aquele cavalo feroz, ágil, bonito, de porte elegante, que é treinado para grandes corridas, né? Então, esse corcel, ele representa aquela paixão desenfreada. Ele sai correndo, ele não tem medo dos obstáculos, né? Mas é preciso que muitas das vezes ele tenha cuidado, porque muitas vezes esse cavalo, esse corcel, pelo exagero da exigência que é feita dele ou ele mesmo se faz, ele pode se machucar. Então, causa males. Todo excesso causa males. E aí vem essa paixão desequilibrada, a causa das aflições, que a página inicial nos trouxe muito bem representada. Todas essas aflições são realmente o resultado da paixão desenfreada, a paixão que não teve freio, a paixão que não teve limite, a paixão que não teve equilíbrio. E a gente vê isso no dia a dia, né? Às vezes casais estão muito bem, de repente têm uma ideia diferente e brigam e se desarmonizam, a família se desestrutura, os desejos são outros de repente. Então, é preciso que nós possamos refletir juntos e com aqueles com que nós convivemos no dia a dia, seja na família, seja na vida profissional. Se o nosso colega profissional está vivendo uma aflição porque não teve um desejo realizado, não saiu bem como ele queria, que ele entenda que isso faz parte do processo de aprendizado. Nós fomos feitos para aprendermos também a resolver situações e não serem satisfeitos o tempo todo, né? Então é preciso que haja, lembrando aqui do Livro dos Espíritos, a questão 911 e 912, que nos levou a quê? É indispensável a educação moral e a vivência da ética pessoal e social. Somente assim nós vamos viver a verdadeira paixão equilibrada. Nós vamos poder realizar tarefas bonitas, favoráveis, com equilíbrio, né? Então, eu li aqui a questão, a pergunta 908, eu quero ler. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Essa questão é essencial que nós leiamos, releiamos, né? Então, a resposta: as paixões são como um corcel, como eu falei há pouco, aquele cavalo bravo, rápido, que só tem utilidade quando governada. Olha o freio, né? Precisa ter o freio, precisa ter o autocontrole. E que se torna perigosa desde que passe a governar. Quer dizer, se a paixão governa sem o freio, vai se tornar perigosa para nós mesmos e para os nossos circunstantes, né? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer. Olha a palavra governo, autogoverno,
autocontrole. É eu dominar essa paixão, que ela não pode crescer fora dos limites da ética moral. Isso é muito importante, né? Então, aqui continua justamente porque se você deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Olha que quando a nossa paixão sai dos limites, nós não sofremos sozinhos, nós não vamos ter as aflições sozinhos, nós vamos causar aflições também aos nossos circundantes, aos nossos familiares. Então, essa página, né, esse estudo é muito. Olha como a doutrina espírita ela é sempre atual, sempre muito atual, porque nós estamos vivendo como a mídia está causando alguns males, a mídia mal orientada, né, sem um equilíbrio, está causando alguns males emocionais. Os consultórios psicólogos, de psiquiatras, de neurologistas estão abarrotados de pessoas que estão sofrendo ansiedade porque se apaixonam demais pelas questões materiais e depois, quando não conseguem atingi-las, entram em depressão, em ansiedade e uma série de outros problemas, uma série de outros transtornos que são causas de sofrimento, né? Então, essas paixões precisam ser governadas, porque ela, sendo um sentimento natural, uma necessidade natural, ela é para nos impulsionar para o progresso e não para arrumarmos problema. E para nos impulsionar para o progresso, o que que nós precisamos? Equilíbrio. Equilíbrio moral, que nos leva à ética, nos leva ao cuidado, nos leva a pensar mais de uma vez antes de tomar determinadas escolhas, né? Então, nós precisamos justamente ter esse cuidado. Continuando a ler a resposta, a paixão propriamente dita e a exageração é a exageração de uma necessidade. Toda necessidade que nós temos pode ser resolvida, mas às vezes as pessoas se apaixonam por aquilo, né? E querem mais, querem mais, querem mais. E aí não resolve. Mas aqui no livro do Espírito diz que a paixão, quando equilibrada, que é isso que está aqui entre linhas, ela pode se resolver, porque você encontra a medida certa da solução. Olha quantas paixões maravilhosas trouxeram benefício para a humanidade. Como eu comecei falando, dos apaixonados que nos trouxeram conquistas maravilhosas. Gente, a teoria da relatividade de Einstein, que hoje ajuda na física quântica, que maravilha, não é? A Fleming, né, na penicilina, olha quantos males foram evitados. Santos Dumont, como eu falei, na aviação, Sabin na vacina contra a poliomielite, Vital Brasil, um grande sanitarista que beneficiou o Rio de Janeiro, né, com os cuidados. Só que hoje em dia as pessoas não têm muito esse cuidado. Nós temos que voltar a ter a paixão do cuidado da cidade, o cuidado dos sons, né? Às vezes um carro está do lado da gente, a gente leva até um susto, aquele rádio alto, decibéis, que a gente não consegue nem ouvir quem está dentro do nosso carro. Então, nós precisamos ter muito cuidado para manter o equilíbrio, né? E, então, esse capítulo, essas questões, nos fazem refletir o quanto de esforço nós precisamos fazer para vencer os maus pendores, porque nenhum de nós é santo. Nós estamos aqui, ainda no planeta de provas e expiações, porque somos espíritos necessitados ainda de muito aprendizado. E as provas são justamente os momentos em que nós podemos dar testemunho daquilo que aprendemos. Será que aprendemos mesmo? Então,
É muito interessante. Há pouco tempo eu estava ouvindo uma pessoa conhecida falar que ela estava tomando ansiolítico, não sei o quê, porque ela queria muito ter comprado um apartamento que ela não conseguiu. Eu digo, não acredito. Entrou em ansiedade por causa de um apartamento que nem conseguiu comprar. Aí eu ainda mexi com ela. Eu não ri na hora, mas eu fiquei assim. Eu digo, mas vem cá, será que não foi bom você não se endividar? Será que não foi bom? Você já domina o ambiente que você vive no condomínio atual? Quer dizer, aí ela foi parando, se acalmando, mas eu fiquei impressionado, o nível de ansiedade, porque não conseguiu fazer. Ah, mas eu queria, porque era mais bonitinho, mais novinho. Eu disse, "Sim, mas talvez não fosse o momento, talvez você não pudesse ter uma vizinhança tão fraterna como a que você já tem, que já te conhecem, né? Ela já tem mais ou menos a mesma idade que eu. Então, a gente cria necessidades que não são reais, que a gente pode abdicar delas, substituí-las pelo trabalho. Eu acho que se a gente trabalhar mais, a gente canaliza essa paixão que a gente tem. E é muito importante, né? Porque quando você está trabalhando, sentindo que está produzindo, que está sendo útil, acalmam as necessidades externas. E isso é muito importante. Nos leva a uma vida mais tranquila, mais equilibrada, com a família mais próxima, do que o desespero das ansiedades. Porque aqui, justamente, essa página que nos foi trazida de Emmanuel é muito importante, porque que ela não seja apenas para o início da reunião, que nós possamos usá-la para terminar, porque olha só, a aflição da impaciência no trânsito. O sinal ainda não abriu, o de trás já está buzinando. Isso é ansiedade. Hoje mesmo de manhã eu vinha do mercado com o Bira no carro e um carro na frente teve algum problema, não conseguiu sair. A gente viu que ele deu um pulinho e tal. O carro de trás já buzinou não sei quantas vezes. Eu digo, meu Deus, não consegue ver um pouquinho à frente para ver que existe um problema. Então, isso é justamente essa ansiedade de querer ser o primeiro, de querer chegar mais rápido, e gera aflição, gera ansiedade. Né? Então, aqui está muito interessante. Cada um tem a aflição que lhe é própria. E isso aqui, nós somos indivíduos mesmo, né? A lição está dizendo isso, porque temos a nossa aflição, cada um tem a sua. E eu acho a questão, por exemplo, da impaciência ser a intemperança, porque a pessoa, quando está impaciente, faz ou diz coisas que não deveria e depois se arrepende. É a intemperança, é o desequilíbrio, né, emocional. Então, é preciso que nós aprendamos, né? Eu estou aqui me remetendo à frase de Emmanuel, que nós suportemos as aflições menores da estrada, porque ele só está falando das menores, que tem gente que não consegue, né? Às vezes pode ser que eu também não consiga, mas são pequenas situações que nós temos que aprender a suportar. É a dor que às vezes as pessoas não suportam, reclamam o tempo todo. Quando você. Há pessoas que você não pode nem perguntar assim, como você está? Aí a pessoa começa a desfiar uma série de males, de dores. Aí a gente pergunta assim: nossa, você está tão bem? E ela acha ótimo que a gente. Então, é justamente cada um carrega as aflições, menores ou maiores, de acordo com a sua visão da própria vida, do objetivo da sua própria existência. Aqui em casa, né? Eu costumo dizer, a Bira tem um problema de saúde grave, né, o marido, e de vez em quando ele está mais triste, eu digo, olha para as outras reencarnações, que você não sabe o que você fez. Nada chega para nós por acaso. Então, é a dor física, é a dor moral,
todas chegam como um exercício para a melhoria. Então, essas aflições que nós vivemos, elas fazem parte do nosso processo. E eu achei extremamente importante. A aflição de cada um é importante, é indivíduo. Não adianta nós querermos dizer para o outro, ah, não fica assim, é bobagem. Não, para ele é importante. Ele está se sentindo mal, está se sentindo desconfortável, está se sentindo triste. Então, nós temos que entender. Agora, temos também os corações unidos ao sumo bem. Olha ali a lembrança dos bons amigos espirituais que não nos abandonam, nós é que os abandonamos às vezes, né? Mas eles são esse conjunto, esse sumo bem regido pelo Pai Celestial. Eles sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Então, são pequeninas aflições que surgem para testar a nossa força, o nosso equilíbrio, força mental, moral, o nosso equilíbrio, né? E se nós começarmos a reclamar dessas pequenas aflições, quando vier uma aflição maior, nós vamos desabar, desmoronar. Então, nós temos que nos fortalecer no amor do Pai. Que nada que nos aconteça, se nós andamos regrados na vida, cuidadosos, será por acaso, será por uma necessidade para que nós tenhamos oportunidade de nos regenerarmos, né? De voltarmos a ter um pouco mais de equilíbrio e, quem sabe, levarmos um acervo melhor para uma próxima oportunidade. Então, valorizemos as oportunidades, nos apaixonemos com carinho e cuidado com a gratidão, né, por termos oportunidades de nos apaixonarmos por coisas boas que nos fazem crescer, que nos ajudam a ajudar os outros a crescerem conosco e valorizando a todos aqueles grandes homens e mulheres que, por paixão, trouxeram benefício para a humanidade, os quais nós hoje somos beneficiários, que nós tenhamos uma gratidão, porque o Pai, na sua inteligência suprema, no seu amor incondicional, ele dá oportunidade a todos nós que possamos superar as aflições, superar os obstáculos quando confiamos no amor dele, quando confiamos no amparo dos amigos espirituais. E quando nós lembremos da mansietude de Jesus diante de tanta maldade que ele enfrentou, da ignorância daqueles que eram seus parceiros, né? Se Jesus, aquele espírito manso, ele possa ser sempre um exemplo para nós. Muita gente, quando eu falo assim, me diz assim, Sônia, mas ele era Jesus. Eu sei, mas ele deu o exemplo, ele deixou o exemplo, e a gente vai se esforçando, cada dia um pouquinho. Mas aqui na Terra nós tivemos um Deolindo, outro, né, lá, quanto sofrimento e quanta beleza de trabalho. Né? Nós tivemos o Amazonas Hércules, nossa, que beleza de trabalho, com tanto problema de saúde. Me lembro quando ele me ligava aos domingos de manhã, com aquele vozeirão, eu me emocionava, né? E ele sempre passando aquela força, aquela energia positiva. Então, são essas pessoas que nós temos que usar como referência, né? E aqueles que lutaram, por exemplo, Rondon, Marechal Rondon, a utilidade desse homem que enfrentou primeiro a diversidade dos indígenas e ele querendo levar benefícios para eles, até que ele conseguiu conquistá-los. Então, nós temos muitos exemplos na nossa sociedade que servem para que nós equilibremos e tenhamos a nossa verdadeira paixão pelo amor, pela paz, pela sinceridade, para que possamos vencer com equilíbrio
todas as etapas que nos são oferecidas para nos melhorarmos, que sejamos realmente gratos a essas aflições, porque elas são instrumentos da nossa melhoria. A gente pode chorar, mas tem que agradecer também, né? E eu espero que a gente possa refletir muito nisso, nessa página inicial, e evitar a impaciência, evitar a sovinice, evitar a injustiça, porque somente assim nós vamos encontrar a misericórdia divina, o amor divino nos envolvendo através desses espíritos que estão aí tentando nos ajudar e que às vezes nós embarreiramos com as nossas desconfianças, nossos descontentamentos, né? Que nós possamos realmente, nesse futuro novo ano aí que está entrando, possamos agradecer mais um ano de trabalho, mais um ano de estudo, para que nos melhoremos e consigamos realmente realizar a tarefa que nós fomos convidados nessa etapa evolutiva, né? Muita paz a todos nós. Soninha, enquanto você estava fazendo a sua exposição, você me criou em um impacto. Nós que somos torcedores, torcida de futebol. Olha o exemplo. Ah, eu quase falei isso, mas eu segurei. Não, mas tocou realmente. Isso eu estou É, lembrando, e você fez a colocação fidelíssima da atualidade da doutrina espírita. exatamente. Atualíssima. Parecia que É, estão vivendo é, as paixões, né? A nosso agradecimento exatamente pela felicidade, pela sua estrutura, pela sua pedagogia em desenvolver esse tema com muita propriedade. Então, a nossa é. gratidão e um agradecimento inicial para você, pela sua disponibilidade, e também a todos que nos Obrigada. acompanharam até este momento, os nossos seguidores. Você gostou da exposição da Sônia? Então, comente, dê o like. Faça realmente a comunicação com seus parentes, amigos. Assim, essa mensagem ficará mais tempo disponível no YouTube. Então, vamos passar a nossa prece para encerrarmos nesse momento. Lembrando que na próxima semana estaremos reunidos novamente na segunda-feira, às 19 horas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos estão convidados. Unamos nossos pensamentos. Nesse instante, Senhor, é que estamos chegando ao término de mais esse encontro fraterno, rico de considerações, de sentimentos, exatamente para que possamos, de uma certa forma racional, inteligente, conduzir a nossa jornada, tendo sempre a certeza de que nós não estamos a sós. Sônia lembrou muito bem o amparo espiritual e o convite, a convocação que o Senhor nos faz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, que nós possamos ter esse discernimento da sua oferta, da sua disponibilidade, renovando as nossas forças para perseverarmos nas nossas lutas do dia a dia. Com a tua permissão, Senhor, e dos mentores espirituais que nos orientam na condução dos nossos trabalhos, seus instrumentos de comunicação conosco, mais direto, então que possamos encerrar a nossa reunião de corações alegres, felizes pela oportunidade da mensagem desta noite. E até a nossa próxima segunda-feira, com as pazes do nosso Mestre Jesus. Boa noite para todos.